Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o for, a estrutura de loops for. Nós já vimos o while na aula passada e agora a gente vai trabalhar com o for. Eles vão chegar praticamente no mesmo resultado, só que de formas diferentes. Eu particularmente uso muito mais o for do que o while, mas é uma opção de vocês. Então, como a gente ainda não aprendeu listas, eu vou continuar trabalhando com string, porque eu ainda não expliquei lista para vocês. Então, vou declarar uma variável string, chamada string, e vou colocar como trabalhando com for loop. Tá? E o objetivo do nosso loop aqui vai ser printar a cada ciclo, letra a letra dessa string aqui, tá? Então, como que isso é feito em Python? Né? Eu vou começar um for, e aqui eu vou dar um nome para a variável letra, né? Então, eu vou chamar de C de caractere, tá? In string. Então, o que eu estou fazendo aqui? Para cada caractere na string, eu vou printar o caractere, tá? Só para explicar como funciona, eu ainda não declarei, como eu fiz com o string, a variável C. Ela vai ser dinamicamente declarada e receber o valor a cada ciclo. Então, a cada ciclo, a variável C vai ser uma letra diferente aqui da string que eu declarei aqui em cima. Então, eu vou rodar para vocês verem. Aí o legal é que a gente já vê aqui a saída no Sublime Text. Então, no primeiro ciclo ela era o T, no segundo ciclo C era igual a R e assim por diante, né? O que é interessante marcar aqui para vocês é que em outras linguagens, normalmente você precisa pegar o length, né, o tamanho dessa string em caracteres, e aí um a um você ir alterando o índice dela. Isso também é possível em Python, mas essa maneira que eu expliquei para vocês primeiro é a maneira correta, é a maneira mais bonita de se fazer isso em Python, né? Mas em outras linguagens é mais ou menos assim. Então, o for, um contador i, e aí no range, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor o range, mas eu estou criando uma lista do tamanho da string, porque eu estou passando o len, que a gente já viu, que ela me retorna aqui, ó, o número de itens que estão nessa sequência de caracteres aqui, tá? Então eu vou passar a string aqui. E agora eu vou dar dois exemplos para vocês. Então primeiro eu vou printar o i, né? Então ele basicamente me deu a posição de cada caractere. Então o T é o 0, o R é o 1, o A é o 2. Isso aqui é mais ou menos como você faz em outras linguagens. Como é que eu coloco ao invés do índice o caractere? Bom, se vocês lembram da aula de string que a gente fez, se eu colocar aqui string e colocar aqui o i, como a gente já aprendeu na outra aula, mas eu mostro de novo aqui no idle para vocês. Se eu tenho uma string e eu coloco um número aqui, o índice do caractere, ele me retorna o caractere, tá bom? Então, o que a gente está fazendo aqui na prática? A gente está indo um a um, de 0 até 23, e essa variável i, ela vai assumir o valor de 0, 1, 2 e 3, e vai, como a gente está pegando um pedaço da string, ele vai retornar o caractere. Então, rodando aqui, o mesmo efeito da primeira forma que eu expliquei para vocês, porém com muito mais complexidade na escrita, né? É muito mais fácil você escrever dessa forma do que da outra forma que a gente estava escrevendo, né? Então essa forma aqui é muito mais limpa e muito mais clara, né? Para cada caractere na string me retorne o caractere, tá? Então isso é como é que a gente faz um loop sobre uma string, mas também a gente de repente quer só em um range de números fazer esse número de ciclos, né? Então como é que ficaria assim? Então for i, de novo um contador, in range. E esse range nós vamos definir aqui, vamos supor que eu quero um range de 100, tá? Print i. Quando eu rodar, ele foi de 0, aqui em cima, até 99, tá? 99 por quê? Porque essa é a forma que o Python trabalha com números, né? O primeiro vai sempre ser 0, e eu estou indo até, mas não incluindo, o 100. Então, por isso que eu parei em 99, tá? E, na verdade, o que o range está fazendo aqui
ele está criando essa sequência de números, ou pelo menos na versão 2.7 do Python, não na 3, ele carregava essa lista, né, essa sequência de números em memória. Já na versão 3 do Python, a função range, ela vai entregando esses números a cada passo, a cada ciclo desse loop, né? Então a gente não precisa se preocupar tanto com o espaço de memória que ele vai ocupar. Essa é uma vantagem da versão 3 sobre a versão 2, apesar de que na versão 2 existe o xRange que você pode usar, que tem o mesmo efeito do range na versão 3. Isso já são conceitos um pouco mais avançados que para essas aulas mais básicas a gente não precisa entrar no detalhe. Então, de forma simples, esse é o for, as duas formas de fazer, né? Então, tanto iterando sobre um objeto, quanto sobre um range de números. E aqui eu posso fazer qualquer operação, não só printar o número, né? Eu poderia somar, eu poderia multiplicar esse número por 3, por exemplo. Então, aqui ele foi, né, de 1 a 1 multiplicando por 3 a cada... Então, ele pegou 0 vezes 3 é 0, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6 e assim por diante até ele chegar em 297. Então, eu posso fazer qualquer expressão aqui dentro do meu for loop. Beleza? Então é isso, até a próxima. Qualquer dúvida pode adicionar nos comentários aí que eu tento responder o mais rápido possível. Valeu!